Aquilo que você chama de defeito pode, na verdade, ser o seu maior superpoder. Esse é o momento em que você para de pedir desculpas por quem é e começa a assumir que essa é a sua essência. A ideia de que existe uma mulher perfeita, um homem perfeito, um rosto ou um corpo perfeito é um mito. A pessoa que você acha perfeita provavelmente não se acha. Ela vê todas as imperfeições que para você são irrelevantes. E eu diria mais ainda nesse tópico: quando você vive se desculpando por alguma característica sua, acaba atraindo uma energia que reforça a sensação de que existe algo de errado com você. Um defeito é apenas um ponto de melhoria, uma característica única que faz de você quem você é. E essa foi a primeira maneira de amar as suas imperfeições. Oi, eu me chamo Luna e ajudo pessoas a se reinventarem e a despertarem sua energia divina. Então, segunda maneira, confiança. Uma das coisas mais importantes para transformar um suposto defeito em uma característica marcante é a confiança que você tem em relação a ele. Quando você passa a se sentir confiante sobre essa parte de quem é você, as pessoas também começam a se alinhar com essa energia. Por outro lado, quando você considera algo em si mesmo um defeito, seja ele psíquico ou físico, você perde a confiança nessa característica. É como se você criasse um ponto vulnerável na sua energia ou na história que você conta sobre si mesma. Então, se alguém aponta para esse lugar, acaba tocando diretamente em uma insegurança sua. Agora compara isso com alguém que já aceitou completamente uma característica, por exemplo, do próprio corpo ou o fato de ter 35 anos e ainda não ter casado, que a sociedade fala muito disso, especialmente para mulheres. Então se alguém tentar zombar dessa pessoa, aquilo simplesmente não atinge. Quando você aceita algo em si mesmo, você se torna praticamente inabalável. Vou dar outro exemplo. Celulite, cicatriz de pele, tudo isso eu tenho e eu parei de me importar tanto depois que eu comecei a pensar: quer saber, eu já passei por tanta coisa pesada na minha vida, existe coisa muito pior do que essas inadequações que eu tenho, como falta de caráter, manipulação, arrogância, enfim. Se alguém viesse fazer piada, eu permito que essa história da outra pessoa pertença a ela, sem transformá-la na minha verdade, porque no fim das contas, eu me sinto confiante com quem eu sou. Número 3, quando você coloca muita carga emocional naquilo que tem medo ou naquilo que não gosta em si mesma, acaba dando ainda mais força para essa característica. Muitas vezes você transforma algo pequeno em algo muito maior do que realmente é. Uma das coisas que mais me ajudou foi mudar a forma como eu me identificava com a minha aparência, focando mais em como eu vinha melhorando a minha personalidade, as minhas características, a minha vitalidade ao longo do tempo. Porque quando você entra em um lugar dizendo: ai, hoje meu cabelo tá horrível, você está direcionando energia exatamente para aquilo que não gosta. E eu entendo, tá, mulheres? Todas nós temos dias de cabelo assim e eventualmente vamos falar isso. Mas agora você já sabe que pode mudar a emoção por trás disso. O mais curioso é que muitas vezes as pessoas ao seu redor nem haviam percebido aquela característica, mas no momento em que você chama a atenção para ela, faz com que todos passem a enxergá-la. E mais do que isso, quando você mesma conta a história de que aquela característica é feia ou inadequada, muitas pessoas acabam entrando nessa narrativa justamente porque foi você quem apresentou essa interpretação. Ainda bem que o contrário também é válido, fazer uma boa propaganda de si mesma. Quando nós chamamos algo de defeito, geralmente é porque acreditamos que aquilo não é bonito. Porém, se você simplesmente deixa essa característica existir sem alimentá-la com vergonha ou rejeição, é muito provável que a maioria das pessoas nem lhe dê importância. Ela simplesmente passa a ser parte de você. No fundo, aprender a amar as próprias imperfeições tem muito mais a ver com desenvolver uma aceitação profunda de si mesma do que mudar qualquer aspecto da aparência. E você pode sim fazer melhorias caso queira, não estou condenando isso, mas lembre de trabalhar a emoção por trás dessa mudança. Número 4, autoaceitação.
Eu sinto que a autoaceitação é a cura para grande parte da desarmonia que existe dentro da nossa mente. E isso vai muito além da aparência física. Também significa aceitar as coisas que aconteceram com você no passado. Aceitar experiências que você considera erradas, imperfeitas, ruins. Quando o assunto é beleza, principalmente para mulheres, existe toda uma narrativa cultural sobre o que significa ser feminina. De alguma forma, desde muito nova, eu fui condicionada a acreditar que eu precisava ser bonita, que precisava corresponder a um determinado padrão para me sentir bonita, feminina, valiosa e digna de aceitação. E ao longo da vida passei por muitos processos que desafiaram essa crença. Fiz uma cirurgia que gerou uma cicatriz e uma diferença entre as pernas. Tive que usar aparelho nos dentes. Por um período emagreci demais, foram muitos altos e baixos. Mas todas essas fases me ensinaram que a autoaceitação é a maior cura para a sensação de não ser suficiente. Porque sempre vai existir alguma coisa que a gente quer melhorar. Que alguém pode apontar o dedo como um defeito. Por isso, para mim, a autoaceitação é provavelmente o maior presente que alguém pode se dar se quiser desenvolver uma confiança verdadeira. Número 5, expresse quem você realmente é. Quando você permite que as pessoas enxerguem todas as partes de você, você deixa de esconder pedaços da sua personalidade. E o que acontece? Você começa a atrair as pessoas que amam toda essa miscelânea que você tem a oferecer. E permanecem as pessoas que amam você pelo que você é de verdade. Agora, se você faz uma manipulação de si, tentando parecer sempre impecável, escondendo aspectos da sua personalidade, ou andando o tempo todo na ponta dos pés para agradar aos outros, você deixa de viver de forma autêntica. Isso fica tão dolorido e cansativo com o tempo, minha bonita. Não se mostrar por completo, consequentemente, acaba atraindo pessoas que conhecem apenas uma versão limitada de você e elas se conectam apenas com a casca, com o personagem, não com quem você realmente é. É claro que não estou dizendo que você precisa se expor ao extremo nem contar coisas profundas da sua vida para qualquer um, tá? Então, isso pode acabar aprisionando você nessa identidade de perfeição. Essa é a questão que eu quero frisar, fazendo com que você tenha medo de mostrar as outras partes da sua personalidade. Mas acredite em mim, os melhores relacionamentos, as amizades mais profundas, as parcerias mais saudáveis, tudo isso nasce quando você tem coragem de ser completamente você. Quando isso acontece, algumas pessoas naturalmente vão se afastar, que é ótimo. Elas estão sendo repelidas porque não combinaram com quem você é de verdade. Já outras vão ser magnetizadas justamente porque você finalmente está inteira. E são essas as conexões que realmente valem a pena. Aqui, a número 6, eu não soube como chamar. Sabe uma coisa que eu aprendi com tudo que aconteceu com o meu corpo, com a minha saúde, com relacionamentos difíceis? As imperfeições acabam se tornando algumas das características mais memoráveis de quem somos. Eu poderia tentar apenas ser uma mulher bonita, como tantas outras, mas isso nunca combinou comigo. Sempre fui uma pessoa alta, com hipermobilidade articular, muito expressiva. Quando você permite que essas experiências e essas características façam parte da sua identidade, em vez de escondê-las, você percebe que de uma forma muito bonita e humilde, mostrar suas vulnerabilidades pode tornar você ainda mais cativante. E talvez você pense que é o extremo oposto disso que eu falei, mas curiosamente pode até aumentar o valor que você transmite. Existe um grande mito de que ser perfeita faz alguém ser mais bonita, mais admirada, mais valiosa. Na prática, muitas vezes acontece o contrário. Quanto mais você aceita as partes de si mesma, mais poderosa se torna. Quanto mais confiante você é em relação às suas características, sejam elas psíquicas, físicas, emocionais, mais essas características deixam de parecer defeitos. Elas simplesmente passam a fazer parte da mulher ou do homem único que você é. Então, escolha abraçar essas características, escolha ser você, escolha aceitar aquilo que hoje você chama de imperfeição. Porque é justamente nessa jornada de autoaceitação que nasce uma confiança tão sólida que ninguém mais consegue questionar se aquilo é ou não um defeito. E tudo isso me lembra uma carta de oráculo que eu tirei em uma constelação que era assim: na imperfeição existe a solução.
linda. Número 7, a forma como você fala consigo mesma ensina as outras pessoas a responderem a você. Isso tem muito a ver com a frequência do amor próprio, a maneira como você conversa consigo mesma, como se sente em relação a si e como enxerga o seu corpo e todas as suas características, cria um verdadeiro campo energético ao seu redor. Espiritualmente, eu acredito que existe algo muito além daquilo que simplesmente mostramos por fora. Você pode entrar em um ambiente dizendo as palavras certas, tentando transmitir determinada imagem, mas isso não é o que realmente fala mais alto. Quando você entra em um lugar, a sua aura funciona como um mapa da sua energia. E o que compõe esse mapa, dentre outras coisas, conversas silenciosas que você tem consigo mesma. A forma como você acredita em si, a maneira como se apoia ou como se critica constantemente, né, Mariana? Fazia tempo que eu não falava com Mariana. Tudo isso cria um campo energético completamente diferente. Se você deseja irradiar mais luz, aprender a amar as suas próprias imperfeições e ter um relacionamento saudável que te entrega tudo aquilo que você diz querer, precisa se dar isso antes, ser isso antes. Precisa cultivar um diálogo interno mais saudável, um diálogo que fortaleça o cuidado por si mesma, que fortaleça o amor por si mesma e que sustente quem você é. Curiosamente, durante muito tempo eu acreditava que as pessoas que se amavam eram aquelas que se achavam a terceira bolacha do pacote, porque você sabe, né? A primeira toda esfarelada, a segunda rachada, é a terceira, meu bem, ela vem. Eu tinha um certo julgamento em relação a isso. Hoje, claro, eu acredito que tudo precisa de equilíbrio, mas também acredito profundamente que a maneira como você fala consigo mesma ensina ao mundo, energeticamente, a como tratá-la, mesmo que ninguém perceba isso conscientemente. E, sinceramente, é muito melhor viver assim. É muito melhor conseguir olhar para as suas imperfeições de uma forma mais ampla, profunda, compassiva, carinhosa e perguntar a si mesma: o que eu aprendi com essa experiência? O que essa situação me ensinou? Quem eu me tornei depois que isso aconteceu? Quando você consegue reescrever essa história e enxergar uma bênção naquilo que antes parecia apenas uma ferida, tudo se transforma, vai ficando melhor. Talvez algo tenha deixado uma cicatriz, mas essa cicatriz também é a prova de que você sobreviveu. E isso me leva à próxima maneira. 8ª maneira, reescreva a história que você conta sobre as suas imperfeições. Esse é um dos maiores presentes que você pode dar a si mesma. Sim, eu falei que era aceitação, mas esse também é, então, isso também faz parte da maneira como você fala consigo mesmo, mas vai além. Tem a ver com a narrativa que envolve aquilo que você decidiu chamar de imperfeição. Porque no fim das contas, talvez o problema nunca tenha sido essa característica em si, talvez tenha sido apenas a história que você aprendeu a contar sobre ela. Agora, minha bonita e meu bonito, se existe algo que ajudou você a aceitar melhor as suas imperfeições e deixar de se identificar com elas ou simplesmente a amar a si mesma de forma mais completa, me conta aqui nos comentários, assim você inspira outras pessoas a fazerem o mesmo. Um abraço.